Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Chegamos aqui no Instagram então para mais um dia do nosso desafio, 142 dias, né? Hoje um pouquinho mais tarde, nosso 100º dia, 100 dias aqui no Instagram, lendo a Bíblia toda em 142 dias, 100 dias, aleluia. Faltam 42 dias agora para a gente completar a leitura da Bíblia inteira aí nesses 142 dias, e nós estamos aí avançando em Ezequiel. Hoje nós continuamos aí com a leitura de Ezequiel. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por mais um dia, obrigado por esse feriado, obrigado por começarmos o dia nesse propósito. Obrigado, Deus, por todos aqueles que estão conosco aí no Walk in Prayer Brasil e que estão percorrendo hoje, amanhã e domingo as ruas dessa nação, Senhor. Nós oramos pelo Brasil, nós clamamos, Senhor Deus, por um novo tempo para a nossa nação, que o Senhor avive a nossa nação, que venha um avivamento sobre o Brasil, que o Senhor possa transformar a nossa nação em todas as suas estruturas, transformando, Senhor Deus, em nome de Jesus, cada município, cada cidade, que possamos experimentar um derramar do Teu Espírito, da Tua justiça, da Tua prosperidade, do Teu favor, da Tua graça sobre essa nação que nós amamos, a nossa nação, o nosso Brasil. Hoje, nesse dia da proclamação da República, nós queremos proclamar o reino do céu sobre a nossa nação, declarando o reino do Senhor sobre esse país, sobre o Brasil, sobre a nossa casa, sobre a nossa pátria terrena e temporária, mas que nós amamos, Senhor Deus. Como o Senhor disse a Jeremias, que enquanto o povo estivesse ali na Babilônia, eles deveriam orar pela paz daquele lugar, eles deveriam ali constituir família, eles deveriam ali, sabe Deus, prosperar, Senhor. E assim nós entendemos que enquanto estamos aqui nessa pátria terrena, nós vamos orar por ela, nós vamos abençoá-la, nós vamos construí-la, nós vamos edificá-la, Pai, para a glória do Teu nome, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Então abençoa a nossa nação, abençoa cada um daqueles que aceitaram esse desafio Walk in Prayer Brasil, de sairmos às ruas orando pela nossa nação, Senhor. Que seja um tempo incrível para cada uma dessas pessoas que estão nesse propósito, que estão nesse desafio, que alguns já começaram, já foram para a rua logo cedo hoje, Deus, cumprir ali a sua meta de 21 quilômetros nesses 3 dias, 21 quilômetros percorridos na geografia de cada um, Deus, orando pela nossa nação. Obrigado por esse tempo, eu quero te louvar por mais um desafio, te louvar, Deus, por essa leitura bíblica que estamos fazendo aqui no desafio 142 dias, te louvar pelo propósito paternidade que estava agora há pouco com eles, conectados pelo Zoom. Senhor Deus, obrigado por cada desafio desse que tem trago crescimento para as nossas vidas, que tem mudado as nossas histórias, que tem nos ajudado a romper os nossos limites, Deus, que tem nos curado das nossas feridas, Deus, mudado a nossa mentalidade, Deus. Obrigado pela transformação de dentro para fora que o Senhor tem gerado na vida de cada um dos participantes dos nossos desafios. Hoje nós temos visto o quanto que a missão da Rede Insana é transformar a vida de pessoas de todas as idades através desses desafios, Deus, e eu te louvo por isso, porque vidas estão sendo transformadas, Deus, e eu quero te agradecer, te louvar, te bendizer por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então, Ezequiel capítulo 36, continuando a leitura do profeta Ezequiel. Filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: disse o inimigo contra vós: até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que tornasseis herança do resto das nações, e andais arrastado por conversas maliciosas e pela calúnia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus.
Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às ravinas e aos vales, aos lugares desolados e solitários, e às cidades desamparadas que se tornaram rapina e objeto de zombaria para o resto das nações que estão ao redor delas. Assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo da alma, para a lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Deus: falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o vexame dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu vexame sobre si mesmos. Quanto a vós, porém, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, pois já está prestes a vir. Eu estou convosco e me voltarei para vós, e serei lavrados e semeados. Multiplicarei homens entre vós, a toda a nação de Israel, a toda ela. As cidades serão habitadas e os lugares devastados serão reedificados. Multiplicarei homens e animais entre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. Farei que sejais habitado como dantes, e farei vosso estado melhor que nos vossos princípios. Então sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão e sereis a sua herança, e nunca mais os desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus: visto que vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos, por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Deus. Farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti a zombaria das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, quando a nação de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramam sobre a terra e dos seus ídolos, com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E, chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: são estes o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Eu, porém, os punirei por amor do meu santo nome, que a nação de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a nação de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isso, ó nação de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois eu vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus. Eu vos livrarei de todas as vossas imundícias. Chamarei
o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais sofrais a vergonha da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojos de vós mesmos por causa das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus, que fique bem claro: envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó nação de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei que sejam habitadas as cidades e edificados os lugares devastados. A terra assolada se lavrará, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dirão: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades solitárias, desoladas e destruídas, estão fortificadas e habitadas. Então saberão as nações que ficaram de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: uma vez mais ouvirei o pedido da nação de Israel e farei isto por eles. Eu lhes multiplicarei os homens como o rebanho dos santos, como o rebanho de Jerusalém, nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens. Então saberão que eu sou o Senhor. 37, Ezequiel 37, a famosa visão do vale de ossos secos, que é uma profecia a respeito da restauração de Israel. Israel são esses vales, esse vale de ossos secos, do qual o Senhor faz vir vida e restauração completa, levantando um exército ali no meio do vale de ossos secos. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor: quanto a ti, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros.
Então toma outro pedaço de madeira e escreve nele: por José, vara de Efraim, e por toda a nação de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. Quando os filhos do teu povo te perguntarem: não nos declararás o que significam essas coisas? Então tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. Dessa forma farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dizei-lhes: assim diz o Senhor Deus: eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarão de todas as partes, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um só rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrei de todas as suas apostasias e os purifiquei. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Mais uma promessa de restauração de Israel e da promessa do Messias Davi aqui, o servo Davi, que é o Messias, que é Jesus, o descendente de Davi, reinando como um único pastor. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram nossos pais. Habitarão nela ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu líder eternamente. Davi será o líder eternamente. Jesus, o líder eternamente. O filho de Davi, o descendente de Davi, rei eternamente. Ele será líder eternamente. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. É por isso que no final a nova Jerusalém desce sobre a terra, fazendo novos céus e novas terras, mas com a nova Jerusalém descendo no final, porque aqui é o cumprimento dessa promessa de que ele vai colocar o seu santuário no meio deles, no meio nosso para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Que venha o santuário eterno de Deus para sempre ser colocado definitivamente e eternamente no nosso meio. Ezequiel 38. Veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele e dize: assim diz o Senhor Deus: eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Eu te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Também Gomer e todas as suas tropas, e Bet-Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas multidões que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados.
Aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitaram seguramente. Então subirás tu e todas as suas tropas, e muitos povos contigo. Virás como uma tempestade, e serão como uma nuvem para cobrir a terra. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia ideias virão ao teu coração, e conceberás um mau desígnio. Dirás: subirei contra a terra das aldeias não moradas, vireis contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. Só destacando aqui que ideias para fazer o mal, né? Aqui diz que viriam ideias para eles de fazer o mal, né? Isso acontece, né? Às vezes vem ideia para o mal, ideias não só para o bem, né? E tem ideias para o mal também, a gente tem que discernir. 12. Tomarei o despojo, arrebatarei a presa e tornarei a minha mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, que tem gado e possessões e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todas as suas aldeias te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, levar a prata e o ouro, tomar o gado e as possessões para saquear grandes despojos? Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: naquele dia, quando o meu povo Israel habitar seguro, não o saberás tu? Virás do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montado todos a cavalo, grande multidão e exército numeroso. Subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem que cobre a terra. No fim dos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, aos seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos por intermédio de teus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram durante anos que te traria contra eles? Naquele dia, porém, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus: a minha indignação será despertada. No meu zelo e no fogo do meu furor, eu digo que naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Tremerão diante da minha face, e os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra. Os montes cairão e os precipícios se desfarão. Todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra ele a espada sobre todos os seus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Também executarei juízo contra ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiveram com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 39. E tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus: eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Eu te farei retornar e te porei 6 anzóis. Te farei subir no extremo norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as suas tropas, e os povos que estão contigo, as aves de rapina e as aves de toda espécie, e aos animais do campo te darei por pasto. Em campo aberto cairás, pois eu falei, diz o Senhor Deus. Enviarei um fogo sobre Magog e sobre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus.
Este é o dia que tenho falado. Então os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, os escudos pequenos e grandes, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isso por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente, na direção do mar, o qual fará parar os que por ele passaram, porque Gog e toda a sua multidão serão enterrados ali, e lhe chamarão o vale de Amon-Gog. A nação de Israel os enterrará por 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Serão separados homens que incessantemente passarão pela terra para sepultar os que tiverem ficado nela, para a purificar. Durará 7 meses este trabalho. Ao percorrerem a terra, vendo alguém um osso de homem, levantará um sinal próximo dele, até que os enterradores o enterrem no vale de Amon-Gog. Também o nome da cidade será Amona. Assim purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: dize às terras de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebeis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos engordados em Bazã. Comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embebedardes. A gordura e o sangue do meu sacrifício, que sacrifiquei por vós. Eu vos fartarei a minha mesa de cavalos, de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Daquele dia em diante saberão os da nação de Israel, que eu sou o Senhor seu Deus. E as nações saberão que os da nação de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, porque se rebelaram contra mim. Eu escondi deles a minha face e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e as suas transgressões agi com eles, e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e terei compaixão de toda a nação de Israel, e terei zelo pelo seu santo nome. Levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando habitavam seguros na sua terra, sem haver quem os espantasse. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos e os ajuntar nas terras de seus inimigos, eu me santificarei deles aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, vendo que eu os fiz para o exílio entre as nações e os... Repetindo 28. Então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir para o exílio entre as nações e os tornei a ajuntar a fim de voltarem à sua terra, e nenhum deles deixei para trás. Já não esconderei deles a minha face, pois eu derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, diz o Senhor Deus. Derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, promessa do Senhor. Ezequiel 40. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá.
Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e sobre ele, para a banda do sul, havia uns como edifícios que pareciam uma cidade. Ele me levou para lá e vi que um homem cuja aparência era como a do bronze estava em pé na porta, tendo na mão uma corda de linho e uma vara de medir. Disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo o que eu te fizer ver, pois para isso fosse trazido. Anuncia à nação de Israel tudo o que vires. Havia um muro fora da vara em redor, e na mão do homem uma vara de medir de 6 côvados, cada côvado com um palmo a mais. Ele mediu a largura do edifício, uma vara, e a altura, uma vara. Então veio à porta que dava para o oriente, subiu pelos degraus e mediu o limiar da porta, uma vara de largo e o outro umbral, uma vara de largo. Cada sala tinha uma vara de comprido e uma vara de largura. Entre as salas havia 5 côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma vara por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro uma vara. Então mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus umbrais 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. As salas da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado e 3 do outro. Uma mesma medida era a das 3. Também os umbrais deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, ou comprimento da porta, 13 côvados. O espaço em frente das salas era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço do outro lado. Cada sala tinha 6 côvados de um lado e 6 do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma sala até o telhado da outra, 25 côvados de largura, porta contra porta. Mediu também o vestíbulo 20 côvados. Em torno do vestíbulo da porta estava o átrio. A distância da entrada da porta até o extremo do pórtico da porta interior media 50 côvados. Havia também nas salas janelas, e nos seus umbrais dentro da porta ao redor, e do mesmo modo no pórtico. As janelas estavam à roda pela parte de dentro, e nos umbrais havia palmeiras. Então ele me levou ao átrio exterior. Havia nele salas e um pavimento feito no átrio em redor. 30 salas havia naquele pavimento. O pavimento ao lado das portas era o par do comprimento das portas. O pavimento era inferior. Então mediu a largura desde a dianteira da porta inferior até a dianteira do átrio interior por fora, 100 côvados do lado oriente e do norte. Quanto à porta que dava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. As suas salas, 3 de um lado e 3 do outro, e os seus umbrais e os seus pórticos eram da medida da primeira porta, de 50 côvados, era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. As suas janelas e os seus pórticos e as suas palmeiras eram da medida da porta que dava para o oriente. Subia-se para ela por 7 degraus, e o seu pórtico estava diante dela. Estava a porta do átrio interior em frente da porta do norte e do oriente. Mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao sul e vi que ali havia uma porta que dava para o sul. E mediu os seus umbrais e os seus pórticos conforme essas medidas. Havia também janelas em redor dos seus pórticos, como as outras janelas, 50 côvados ou comprimento, e a largura 25 côvados. De 7 degraus eram as suas subidas, e os seus pórticos estavam diante deles. Tinha palmeiras, uma de um lado e outra do outro. Uma de um lado e outra do outro, nos seus umbrais. Também havia uma porta no átrio interior, que olha para o sul, e mediu de porta a porta, para o sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, mediu a porta do sul conforme essas medidas.
As suas salas e os seus umbrais e os seus pórticos eram, conforme essas medidas, tinham também janelas ao redor dos seus pórticos. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Havia pórticos em redor. O comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. Os seus pórticos estavam na direção do átrio exterior e havia palmeiras nos seus umbrais. De 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o oriente. A porta tinha a mesma medida que as anteriores. Também as suas salas e os seus umbrais e os seus pórticos tinham as mesmas medidas. Havia também janelas em redor dos seus pórticos, o comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus pórticos estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus umbrais de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte e a mediu. Ela possuía as mesmas medidas das outras, como também as suas salas, os seus umbrais e os seus pórticos. Também tinham janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Os seus umbrais estavam no átrio exterior. Também haviam palmeiras nos seus umbrais de um e de outro lado, e eram as suas subidas de 8 degraus. A sua sala e a sua porta estavam junto aos umbrais das portas, onde lavavam o holocausto. No pórtico da porta havia 2 mesas de um lado e 2 mesas do outro, para delas se degolar o holocausto e a oferta pelo pecado e pela culpa. Também do lado de fora da subida, para a entrada da porta do norte, havia 2 mesas. Do outro lado, que estava no pórtico da porta, havia 2 mesas. 4 mesas de um e 4 mesas do outro lado. Aos lados da porta, 8 mesas, sobre as quais imolavam. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1 côvado e meio, a largura de 1 côvado e meio e a altura de 1 côvado. Sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e os sacrifícios. Os ganchos eram de 1 palmo de comprimento e estavam fixos por dentro ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. Fora da porta interior estavam as salas dos cantores no átrio interior, que estava ao lado da porta do norte e olhava para o sul. Um estava ao lado da porta do oriente, o qual olhava para o norte. Ele me disse: esta sala que olha para o sul é para os sacerdotes, que têm a guarda do templo. A sala voltada para o norte, porém, é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. Esses são os filhos de Zadok, que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. Então ele mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao pórtico do templo, e mediu cada pilar do pórtico 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. A largura da porta, 3 côvados de um lado e 3 côvados do outro. O comprimento do pórtico era de 20 côvados e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia. Havia colunas junto aos umbrais, uma de um lado e outra do outro. Ezequiel 41. Tem aqui um comentário da Scofield explicando aqui esses capítulos, né? Os últimos 9 capítulos de Ezequiel apresentam numerosos problemas para os expositores. 5 explicações já foram oferecidas. Primeiro, alguns creem que esses capítulos descrevem o Templo de Salomão antes da sua destruição. Isso não é possível por não haver concordância nos detalhes com os relatos nos livros de Reis e Crônicas. Segundo, alguns consideram que é uma descrição do templo restaurado, obra que foi concluída no século VI depois de Cristo. Esta posição também é insustentável, porque as descrições não correspondem. Século VI antes de Cristo, não depois de Cristo. Terceiro, outros defendem que os capítulos descrevem somente um templo ideal. Essa posição não explica porque a descrição é apresentada, nem porque há tantos detalhes. Quarto,
Outro ponto de vista explica que é uma figura da igreja e suas bênçãos nessa área. Esse ponto de vista não explica o simbolismo, tampouco porque grandes áreas da doutrina cristã são omitidas. 5. A interpretação preferível é que Ezequiel dá uma descrição do templo do milênio, a julgar pelo amplo contexto da profecia, o período subsequente ao reajuntamento e conversão de Israel, e o testemunho de outras passagens da Escritura. Essa interpretação está de acordo com o programa profético de Deus para o milênio. O que está em consideração aqui não é a igreja, pois se trata de uma profecia da consumação da história terrena de Israel. Então, a Scofield traz aqui para esse lado de entender que essa é uma profecia para o reino milenar de Cristo, aqui já dentro de uma visão nesse sentido aqui do reino milenar de Cristo. Ezequiel capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os umbrais. Aqui é como foi falado, todos esses próximos capítulos aí, todos os capítulos finais de Ezequiel do 40 ao 48 vai tratar desse novo templo, que fica aí essa incógnita, essa interrogação, se era uma referência a um templo que já existiu, se era uma referência a um templo que foi reconstruído ali antes de Jesus nascer nessa terra, antes do verbo se fazer carne entre nós habitar, e também se é uma referência sobre a vida eterna, sobre o reino eterno, sobre a Nova Jerusalém, sobre um templo que seria construído para a eternidade, aqui também de uma forma mais figurada mesmo. 41 então. Então me levou ao templo e mediu os umbrais, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. Então ele entrou no átrio interior e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura 20 côvados, diante do templo, e me disse: este é o Santo dos Santos. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura das salas laterais, 4 côvados, por todo o redor do templo. As salas laterais, sala sobre sala, eram 30 em 3 níveis, 30 em cada nível, e entravam na parede que se encosta no templo em redor, de modo que não se apoiassem na parede do templo. As salas laterais aumentavam na largura de andar em andar, ao passo que se aprofundava o encaixe da parede a cada andar. Ao redor do templo havia ao lado do templo uma escadaria pela qual se subia ao 3º andar pelo 2º. Olhei para a altura do templo em redor, eram os fundamentos das salas laterais da maneira de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das salas laterais de fora era de 5 côvados. O que foi deixado vazio era o lugar das salas laterais, que estavam junto ao templo. Entre as salas havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. As entradas das salas laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o norte e a outra entrada para o sul. A largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também um edifício que estava diante do lugar separado à esquina ocidental, da largura de 70 côvados. A parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Assim mediu o templo do comprimento, de 100 côvados, como também o lugar separado e o edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. A largura da frente do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados. A nave do templo, a sala interior e o pórtico do átrio eram apainelados. Os 3 tinham janelas gradeadas. As galerias em redor dos 3, em frente do umbral, eram cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até as janelas que estavam cobertas.
no espaço em cima da porta e até a sala interior, por dentro e por fora, em todas as paredes em redor, por dentro e por fora. Havia querubins e palmeiras de entalhe, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado e um rosto de leão para a palmeira do outro. Assim foi feito por todo o templo em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. Os batentes do templo eram quadrados, e no tocante à frente do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha os seus 2 cantos, o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. Disse-me o homem: essa é a mesa que está perante a face do Senhor. O templo e o Santíssimo tinha 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para uma porta e 2 para a outra. E havia nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como os que estavam nas paredes, e havia um grande toldo de madeira diante do pórtico por fora. Havia janelas estreitas e palmeiras em ambos os lados do pórtico, como também nas salas laterais do templo e no toldo de madeira. Ezequiel capítulo 42. Depois disso fez-me sair para o átrio exterior, para o lado do norte, e me levou às salas que estavam em frente do espaço vazio e que estavam em frente do edifício do lado do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio... Perdão. Repetindo 2. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinham o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. Diante das salas havia um passeio de 10 côvados de largura, do lado de dentro, e um caminho de 1 côvado. As suas entradas eram para o lado do norte. As salas de cima eram mais estreitas, pois as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício. As salas do 3º andar não tinham colunas como as colunas dos átrios, por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, em frente das salas, no caminho do átrio exterior, diante das salas, tinha 50 côvados de comprimento, ao passo que o comprimento das salas que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, as que ficavam em frente do templo eram de 100 côvados. Da parte de baixo dessas salas estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, também havia salas. O caminho de diante delas era da mesma forma das salas do norte, conforme o seu comprimento. Assim era a sua largura. Todas as suas saídas eram também conforme as suas formas e conforme as suas entradas, conforme as entradas das salas que davam para o sul. Haviam também uma entrada no começo de cada caminho, diante do muro direito, para o oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as salas do norte e as salas do sul, que estão diante do lugar separado, são salas santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o lugar é santo. Quando os sacerdotes entraram, não saíram do santuário. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestiduras com que ministraram, pois elas são santas. Eles se vestirão de outras vestiduras e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo.
Acabado ele de medir o templo inferior, fez-me sair pela porta cuja face dá para o oriente, e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a vara de medir, 500 côvados com a vara de medir ao redor. Mediu ao lado do norte 500 côvados com a vara de medir ao redor. O lado do sul também mediu 500 côvados com a vara de medir. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu 500 côvados com a vara de medir. Mediu pelos 4 lados. Havia um muro em redor de 500 côvados de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. 43, Ezequiel 43, né, o último de hoje. Ezequiel capítulo 43. Então me levou à porta que olha para o oriente. Eu vi a glória de Deus, a glória do Deus de Israel que vinha do oriente. A sua glória era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando veio destruir a cidade, e como a que tive junto ao rio Quebar. Caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Então o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem que estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida de repetindo 6. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. Disse-me: filho do homem, esse é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. Aqui habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da nação de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os seus cadáveres dos seus reis, e com os cadáveres dos seus reis, dos seus altos. Portanto, a sua soleira ao pé da minha soleira, e os seus batentes junto aos meus batentes, e verso 8, pondo a sua soleira ao pé da minha soleira, e os seus batentes junto aos meus batentes, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Quanto a ti, filho do homem, mostra à nação de Israel esse templo, para que se envergonhem das suas maldades. Sirva-lhes ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo o que fizeram, faze-lhes saber a forma deste templo, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos, e todas as suas leis. Escreve isso diante de seus olhos, para que guardem todas as suas instruções, guardem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar em côvados, sendo o côvado com 4 dedos a mais. A parte inferior será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 1 palmo. Essa é a base do altar. Da base desde o chão até a saliência de baixo, 2 côvados, e de largura 1 côvado. Desde a pequena saliência até a saliência grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. O altar será de 4 côvados de altura, e por cima do altar se projetavam 4 chifres. O altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. A saliência, 14 côvados de comprimento e 12 de largura. Nos seus 4 lados, o contorno ao redor dela de meio côvado e a base dela de 1 côvado ao redor. Os seus degraus olhavam para o oriente.
Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estes os estatutos do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espargirem sobre ele sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 ângulos, sobre os 4 cantos da saliência e sobre o contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então pegarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo designado para isso, fora do santuário. No segundo dia, oferecerás um bode sem defeito para oferta pelo pecado. Purificarão o altar como o purificaram com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito e um carneiro do rebanho sem defeito. Tu os oferecerás perante a face do Senhor. Os sacerdotes colocarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e um carneiro do rebanho, sem defeito. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Chegando o fim desse período, do 8º dia em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas. Então eu me deleitarei em vós, diz o Senhor. E aqui o comentário da Scofield, sobre esse capítulo 43. Sem dúvida, essas ofertas serão um memorial, remetendo ao sacrifício consumado na cruz do Calvário, assim como as ofertas feitas sob a antiga aliança eram uma antecipação do futuro sacrifício da cruz. Em nenhum dos 2 casos, os sacrifícios de animais têm poder para tirar pecados. Alguns acreditam, aqui já é um comentário do 44 que a gente vai ler amanhã. Mas aqui, então, Ezequiel está completando esses últimos 9 capítulos aqui do seu livro, falando sobre esse novo templo, que, como eu disse, e como a gente leu aqui também um comentário da Scofield, existem várias linhas de interpretação. Que aqui ele pode estar falando do templo que existiu, aqui ele pode estar falando do templo que foi reconstruído depois do exílio da Babilônia, que eles reconstruíram o templo ali por volta do século VI a.C., ou pode ser realmente algo profético a respeito de um templo futuro, de um tempo futuro, que é mais profético do que realmente, de fato, um templo físico, apontando aí para a nova aliança, já que o profeta Ezequiel também traz muitas profecias para a nova aliança e fala do tempo que Davi vai reinar aí para sempre, que é o Messias, Então é isso, hoje nós vamos até aqui, 43, amanhã nós continuamos. Amanhã no nosso horário normal, Hoje feriado a gente entrou um pouquinho mais tarde, mas amanhã nós voltamos no nosso horário normal, 5h42 da manhã. Estamos juntos aqui para mais um dia, 101º dia amanhã dos nossos 142 dias aí. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu feriado e até amanhã, em nome de Jesus.